Olá, boa noite. Boa noite. Papa afirma em Singapura que nada de duradouro nasce e cresce sem amor. O Papa Francisco segue em Singapura. O pontífice cumpre a agenda da última etapa da viagem apostólica, que termina amanhã. E que é em Deus que tudo que somos e podemos vir a ser tem a sua origem e o seu pleno cumprimento. Seca severa e queimadas em várias partes do país afetam milhões de brasileiros. Medidas preventivas podem ajudar a melhorar o sono e a controlar a ansiedade. E manter a saúde mental em dia ajuda a evitar o mau humor nessa época. Profissionais da saúde orientam para a hidratação e o cuidado com os alimentos. Consumir alimentos frescos e leves no calor é fundamental para o funcionamento do organismo. Câmara aprova texto base de reoneração da folha minutos antes do fim do prazo dado pelo STF. E coleção com textos inéditos de Santa Dulce dos Pobres é lançada em Sergipe. O Canção Nova Notícias está começando. A serviço da vida e da esperança. O Papa Francisco cumpriu hoje o penúltimo dia da viagem apostólica à Ásia e Oceania. Nesta quinta-feira, ele se encontrou com autoridades civis e religiosas em Singapura. O pontífice ressaltou a contribuição da Igreja Católica com as áreas de educação e saúde. Francisco participou da cerimônia de boas-vindas no quarto e último país da visita apostólica. Um dos primeiros compromissos foi a visita ao presidente de Singapura e com o primeiro-ministro, Sr. Yong Siun Tsai. Ainda pela manhã, Francisco discursou na Universidade Nacional para autoridades, sociedade civil e corpo diplomático e enalteceu a cidade dizendo que Singapura é um mosaico de grupos étnicos, culturas e religiões que coexistem em harmonia. Que convivono in armonia. E questa parola è molto importante, l'armonia. Esta palavra é muito importante, harmonia. A concretização e a preservação desta inclusão positiva são favorecidas pela imparcialidade dos poderes públicos, empenhados num diálogo construtivo com todos. Com tutti. O pontífice ressaltou que a Igreja Católica em Singapura, desde o início, contribui com os setores da educação e da saúde, valendo-se do espírito de sacrifício e dedicação dos missionários e fiéis. Ao final, lembrou que sua visita ocorre há 43 anos desde que foram estabelecidas relações diplomáticas entre a Santa Sé e Singapura. O objetivo é confirmar os católicos na fé e exortá-los a continuar com alegria e dedicação a colaboração com todos os homens e mulheres de boa vontade para a construção de uma sociedade civil. O Papa Francisco celebrou missa no Estádio Nacional de Singapura hoje. O maior evento público no país reuniu 55 mil fiéis. O último dos 4 países visitados pelo Papa é um dos principais centros tecnológicos e financeiros da Ásia, onde a maior parte da população é budista. Os cerca de 400 mil católicos de Singapura representam 3% da população e são pastoreados por 3 bispos e 156 sacerdotes. Ele já é idoso e ainda assim se lembra de nós. Por causa dele, eu simplesmente sinto que nosso Senhor Jesus Cristo está conosco. Durante a homilia da missa, o Papa aproveitou a estrutura do Estádio Nacional para explicar que na origem de imponentes construções como esta, para além do dinheiro e da técnica, está a caridade que edifica. Não c'è opera buona, infatti, dietro cui non ci siano. Com efeito, não há nenhuma obra boa que não tenha por detrás pessoas talvez geniais, fortes, ricas, criativas, mas ainda assim, mulheres e homens frágeis como nós, para quem, se não há amor, não há vida, nem impulso, nem razões para agir, nem força para construir. O Papa alertou para o risco de esquecermos que sem amor não somos nada. Recordou João Paulo II que, em visita a Singapura em 1986,
celebrou a missa no mesmo estádio e afirmou na ocasião que o amor é caracterizado por um profundo respeito por todas as pessoas, independente de raça, credo religioso ou qualquer outra coisa que as torne diferentes de nós. L'edificio più bello. O edifício mais bonito, o tesouro mais precioso, o investimento mais lucrativo aos olhos de Deus somos nós, filhos prediletos do mesmo Pai, chamados por sua vez a difundir o amor. Singapura é a última etapa da viagem mais longa do pontificado de Francisco, que termina amanhã. Depois de passar por Aparecida, Cachoeira Paulista e outras cidades, as relíquias de primeiro grau de Santa Terezinha do Menino Jesus estão chegando a Taubaté, no interior de São Paulo. O repórter Matheus Alves está ao vivo e traz os detalhes para nós. Boa noite, Matheus. Boa noite, Reinaldo, Mauricéia, você que acompanha o Canção Nova Notícias. A gente fala, é claro, das visitas das relíquias de Santa Terezinha por todo o Vale do Paraíba e hoje visitando o primeiro santuário dedicado a Santa Terezinha do Menino Jesus. Aqui a movimentação é intensa, devotos de Santa Terezinha vêm, tocam a relíquia. A fila, ela está ao redor de todo o santuário que fica aqui na região central de Taubaté. Mas vamos falar de testemunho, porque ao meu lado está Maria Luísa, que tem uma história de devoção e um testemunho muito belo com Santa Terezinha. O que Santa Terezinha fez na vida da senhora? Então, eu tenho muita devoção com Santa Terezinha e eu tive uma doença grave. E aí eu fui curada e também foi a conversão do meu marido. Através dessa doença, ele se converteu e hoje ele faz parte aqui do santuário, ele está na acolhida. A gente foi festeiro aqui ano passado e a gente, nossa, sempre alcança muitas e muitas graças. Na vida da senhora, então, foi uma chuva de graças, uma chuva de rosas. Uma chuva de rosas. Muito bonito. E é claro, a senhora tem também um grito de vitória na vida da senhora, né? E qual é? Viva Santa Terezinha do Menino Jesus! Ah, muito bonito. Obrigado pela participação da senhora aqui conosco. Lembrando que as relíquias de Santa Terezinha seguem em visita aqui pelo Vale do Paraíba até o dia 13. E no dia 14, ela segue para Bertioga, no estado de São Paulo. E depois segue até o mês de outubro com as visitas aqui no país. 70 carmelos do Brasil receberam as relíquias de Santa Terezinha. E o povo aqui no santuário de Santa Terezinha em Taubaté tem também um grito de vitória. E esse grito de vitória é este: Viva Santa Terezinha! Viva! É isso, volto com você, Reinaldo. Antes, desculpe, você assiste agora um material que nós produzimos sobre o santuário aqui em Taubaté. Acompanhe comigo. O altar é preparado com zelo e carinho para o momento solene. Tudo feito com amor. O gesto de doação de dons e serviço é reflexo da gratidão. Eu tive um sonho com ela uns dias antes do meu filho, tá? Antes do meu chegar a prestar o vestibular. E ele passou na faculdade de medicina. Guardiãs da devoção, a Irmandade de Santa Terezinha é responsável por espalhar a fé no santuário de Taubaté. Esse grupo maravilhoso, né, que divulga essa fé, essa devoção a Santa Terezinha. E aqui um santuário que é o primeiro elevado a ela, né, há 100 anos. E aqui em Taubaté, no interior de São Paulo, é possível notar que o santuário de Santa Terezinha está na região central da cidade, muito agitada e movimentada, mas basta alguns passos para entrar no templo e encontrar um ambiente de paz propício à oração, veneração à Santa da Pequena Via. Essa igreja ela foi construída inspirada na igreja que a Santa Terezinha frequentava em Lisieux, na França. Neogótica, ela tem essas pilastras altas, os arcos botantes, a altura muito grande. A visita das relíquias de Santa Terezinha, que era bastante aguardada pelo povo de Taubaté, aqui do santuário, e conseguimos esta graça, né, de pelo menos algumas horas aqui conosco nesse dia 12. Dentro do santuário é possível se aproximar de Terezinha. 2 relíquias de primeiro e segundo grau são guardadas na igreja, junto com uma imagem de Nossa Senhora do Sorriso, libertadora da depressão de Teresa do Menino Jesus. Detalhes que destacam no templo, onde as muitas torres apontam para o céu. Como devota de Santa Terezinha, o que nós precisamos pedir para ela hoje é força, amparo para continuarmos nessa nossa jornada, nessa nossa peregrinação pelo mundo aqui.
Em novembro, os Estados Unidos escolherão seu novo presidente. A disputa entre os candidatos Donald Trump e Kamala Harris está acirrada, com debates sobre economia, política externa e questões sociais dominando a pauta eleitoral. Sobre este assunto, o repórter Francisco Coelho conversou com um especialista em política internacional. Sobre a disputa entre Trump e Kamala Harris e o impacto na política econômica do Brasil e internacional, eu converso agora com um especialista em política internacional, Márcio Coimbra. Márcio, qual o impacto dessa disputa para a política econômica aqui do Brasil e qual essa posição que o governo brasileiro deve adotar diante dessa disputa? A política econômica, ela sempre tem um impacto muito grande para o Brasil, quando a gente está falando dos Estados Unidos. Afinal de contas, eu sempre digo, democracias gostam de democracias. E essas flutuações políticas são normais em países democráticos como os Estados Unidos. Agora, a gente sabe que uma mudança de rumo dentro da Casa Branca, ela sempre pode levar a uma mudança de rumo também na relação econômica entre os Estados Unidos e os diversos países. Decisões como as que aconteceram recentemente sobre a suspensão de atividades de empresas americanas no Brasil por decisões judiciais também podem influenciar essa relação entre Brasil e Estados Unidos? Sem dúvida alguma, porque afinal de contas o Brasil, nessa decisão, ele não se alinha com democracias. Essa decisão alinhou o Brasil a países autocráticos e países autoritários. Portanto, a suspensão de atividades de empresas de rede social no Brasil, ela vai no caminho errado e, sem dúvida, afeta não só a relação do Brasil com os Estados Unidos, mas também com todas as democracias. Muito obrigado. As eleições americanas ocorrem no dia 5 de novembro. Francisco Coelho para o Canção Nova Notícias. As queimadas têm causado muitos estragos em várias partes do país, destruindo a vegetação e ameaçando diversas espécies. No interior de São Paulo, os bombeiros tiveram trabalho para conter o fogo na Serra da Bocaina. Serra da Bocaina, bioma com rica diversidade na fauna e flora. Considerada uma das maiores áreas protegidas da Mata Atlântica. As verdes e belas paisagens hoje enfrentam uma severa estiagem que mudou a paisagem. Essa semana, o Corpo de Bombeiros teve muito trabalho na área que pertence ao município de Cachoeira Paulista, no interior de São Paulo. Para conter o incêndio, o helicóptero Águia da Polícia Militar foi acionado. A ação conjunta também contou com a Defesa Civil e os moradores locais. A estiagem prolongada também gera focos de incêndio na Serra da Piedade, Casa da Padroeira de Minas Gerais. O fogo atingiu uma área de vegetação no entorno da Serra da Piedade, na rodovia MG 435 em Caeté, na região metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas estavam altas e se aproximando de um condomínio. Moradores do local organizaram uma brigada para combater os focos de incêndio. No ponto mais alto do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, é possível enxergar o tamanho da devastação provocada pelo fogo. Em nota, a Arquidiocese de Belo Horizonte informou que, por enquanto, as chamas não ameaçam um conjunto paisagístico religioso no alto da serra, que continua a acolher os fiéis. Enquanto em grande parte do país o clima está seco e é grande o potencial para queimadas, a frente fria deixa o Rio Grande do Sul em alerta e com risco para temporais. No Sudeste e Centro-Oeste, a sexta-feira vai ser de sol com temperaturas altas e baixa umidade, o que favorece as preocupantes queimadas. A umidade pode chegar a níveis críticos no interior de São Paulo e em Minas Gerais. A potencialização de uma forte massa de ar quente pode provocar temperaturas históricas em cidades como São Paulo, Goiás, Brasília e Manaus. Amanhã, inclusive, vai fazer máxima de 37 graus em Campo Grande, Goiânia e Palmas. Vai fazer 39 graus em Manaus e máxima de 40 graus em Cuiabá
Em meio ao tempo seco predominante no país, o sul vem ser a exceção. A chuva pode vir misturada com fumaça de queimadas e poluição, o que torna essa água imprópria para o consumo. A frente fria avança pela costa da região sul e vai provocar chuva entre a metade do Rio Grande do Sul, parte de Santa Catarina e oeste do Paraná. Já nas áreas de fronteira com o Uruguai, o tempo volta a ficar firme. Os ventos do oceano na costa leste da região nordeste vão favorecer pancadas de chuva, desde a Bahia até o Rio Grande do Norte. Mas no interior da região, sol e tempo seco. Por fim, na região norte pode ter pancadas de chuva em partes do Amazonas, Roraima, Rondônia, Amapá e na região de Belém do Pará. O cansaço, a perda de apetite e o aumento da produção de suor são mecanismos que o corpo utiliza para regular a temperatura nos dias mais quentes. Alimentação saudável e cuidados com a saúde mental são atitudes fundamentais no período de altas temperaturas. Veja na reportagem. O calor pode levar as pessoas a perderem o apetite. E, por consequência, há um aumento na procura por líquidos e alimentos mais frescos. Eu prefiro comer coisa leve, tipo salada, às vezes eu bato um iogurte com uma fruta. Saladas, brócolis, couve-flor no vapor, legumes no vapor, isso que eu gosto de comer. A nutricionista Thaís Verdi explica que em dias quentes, nosso corpo necessita de mais hidratação. No calor, o nosso corpo ele necessita de uma maior quantidade de água. E por que a quantidade de água? Porque a temperatura mais elevada força o nosso organismo a trabalhar mais. Então, para fazer uma compensação, você precisa prestar mais atenção no consumo de água. Os médicos orientam uma alimentação rica em fibras e o consumo de alimentos mais leves. Tudo isso facilita a digestão e melhora a qualidade de vida. Para modular a microbiota intestinal, como verduras e legumes, que são fontes de prebióticos naturais, o leite e derivados, mesmo que sejam sem lactose, que ajudam também a modular a microbiota intestinal. E óbvio, não vamos esquecer das frutas, que são ricas em fibras, vitaminas e minerais. Além dos cuidados com a alimentação, segundo alguns médicos, é preciso ficar atento também ao estado emocional, porque as altas temperaturas podem interferir no humor das pessoas. Quem tem os detalhes é a repórter Aline Mércio. Isso mesmo, viu, Natália? A dificuldade para dormir, o calor constante e o ar mais seco podem fazer a pessoa ficar mais irritada e ansiosa durante esse período. O segredo é sempre apostar em medidas preventivas. O que mais me incomoda no calor é você não conseguir dormir direito, transpirar bastante. A sensação de não conseguir respirar direito. Dormir por causa do cansaço, mas o calor não deixa, mais irritada. A irritabilidade do calor está ligada à ansiedade de saber que o dia será mais quente e desafiador. Sofrer por antecedência pode ser um gatilho. Uma pessoa com pressão alta, poxa, aquilo vai gerar transtorno para ela também, ela vai ficar preocupada com a pressão dela. Então tudo isso vai gerando um efeito dominó. Isso aqui reverbera em outros pontos também, né? Se precaver, né, é um dos melhores caminhos. Por exemplo, as ondas de calor, muitas pessoas no Brasil não têm ar-condicionado nas suas casas. Elas às vezes acabam se adaptando, mas acabam de dormir mais tarde, não conseguem ter um sono profundo. Isso vai aumentar a irritabilidade das pessoas, elas podem ficar mais sensíveis emocionalmente e aumenta o risco de doenças mentais como um todo. A orientação é se prevenir para o dia mais quente e evitar irritações. Como é que eu posso me organizar, né? Água, uma roupinha mais fresca, em que ambiente eu vou estar. Então, esse trabalho preventivo também é super importante. Isso envolve, invariavelmente, a hidratação no período de calor. Tem o horário certo para você fazer atividade física, mas não deixar de fazer atividade física faz com que ela se sinta melhor, inclusive que consiga tolerar melhor as mudanças climáticas. Cristiano busca todos esses cuidados e pratica atividade física na academia. Assim, se sente mais animado. Eu acho que praticando atividade física, tendo um bom sono, aí diminui essa tensão do calor, né? A
Câmara dos Deputados aprovou o texto base da reoneração da folha de pagamentos, horas antes do fim do prazo dado pelo Supremo Federal para a resolução do tema. Para compensar a renúncia fiscal, o governo decidiu incorporar ao Tesouro Nacional os valores esquecidos em contas bancárias. O texto base foi aprovado 3 minutos antes do fim do prazo dado pelo Supremo Tribunal Federal para o acordo sobre o tema entre governo e Congresso. A desoneração da folha de pagamento substitui a contribuição previdenciária tradicional por um imposto baseado na receita bruta da empresa. O benefício se encerraria em dezembro de 2023, mas o Congresso aprovou a continuidade do programa. O Executivo vetou e os parlamentares derrubaram o veto. O tema foi parar no Supremo Tribunal Federal. A nova regra aprovada prevê o retorno gradual da cobrança da alíquota cheia de 20% da contribuição previdenciária dos 17 setores da economia que mais empregam no país até 2028 e o fim do benefício dado aos municípios com até 156 mil habitantes em 2027. Para equilibrar as contas no período de transição, o governo propôs a incorporação de 8 bilhões e meio de reais de valores esquecidos em contas bancárias ao Tesouro Nacional. Depósitos judiciais que envolvam a União e não foram sacados no prazo de 2 anos também passaram a integrar a conta do Tesouro. O valor estimado é de 12 bilhões de reais. Para este economista, a decisão não é a melhor a ser tomada. É uma decisão que pode ser legal, mas é imoral. Você se valer de recursos privados que estão lá, inclusive com campanha do próprio Banco Central para que as pessoas busquem recuperar esses recursos, não é uma coisa eticamente correta, né? É lógico que existe toda uma necessidade de cumprir a decisão do STF, mostrando quais são as alternativas de recurso, mas o próprio Banco Central alertou ao Congresso recentemente de que a forma de contabilização não pode ser feita através de receitas primárias. O governo deu um passo importante para o incentivo à leitura no Brasil. O presidente Lula regulamentou a Política Nacional de Leitura e Escrita para ampliar o acesso ao livro e o hábito da leitura no país. A proposta combina a distribuição de livros digitais e impressos para atrair mais leitores. Estudos mostram que o hábito da leitura melhora o desempenho escolar, pensamento crítico e amplia o vocabulário. No Brasil, o índice de leitura ainda é baixo. Segundo o Centro de Pesquisas em Educação e Evidências no Debate Educacional, 66% dos alunos brasileiros não leem textos com mais de 10 páginas. A regulamentação da Política Nacional da Leitura e Escrita, assinada pelo presidente Lula, busca democratizar o acesso aos livros e aumentar o gosto pela leitura. A medida pretende garantir que os livros cheguem ao maior número de brasileiros, contribuindo para o crescimento educacional e cultural do país. O Sindicato Nacional dos Leitores de Livros propôs que a distribuição das obras digitais e impressas seja estratégica para aumentar os adeptos à leitura. Para o coordenador de pós-graduação em literatura, o projeto do governo incentiva o interesse pelo conhecimento. Este movimento do governo, quase que eu vou dizer finalmente, de propor uma política pública, de institucionalização da necessidade que nós temos. Nós estamos existindo enquanto nação, mas estamos muito fraquinhos no que se refere à questão do aprendizado, da língua, até da alfabetização. No Distrito Federal, o Plano Nacional já está ativo. Nosso eixo hoje, que a gente trabalha mais de forma específica, é com relação à formação de mediadores de leitura e à formação de leitores. Nós temos percebido pelas pesquisas que o livro físico ele não vai ser abandonado, né? Ele não é, embora já tenha essas novas mídias, novos suportes, mas o livro físico ainda tem grande preferência, viu, entre as crianças, entre os professores. Você pode salvar até 3 vidas com uma atitude. A afirmação que desafia revela a importância da doação de sangue. No interior de São Paulo, a falta de alguns tipos sanguíneos preocupa.
Hoje, Jonathan reza tranquilo com Nossa Senhora. Há quase 7 anos, no dia 12 de outubro, recebia uma notícia desagradável após ser hospitalizado. Leucemia, eu não sei o grau que está, não sei o tipo que está, não sei como está, mas a gente vai descobrir. Foi nesse tempo que o significado de solidariedade correu pelas veias do jovem apaixonado pela Mãe Aparecida. Se eu estou vivo hoje, é graças a Deus, graças a Nossa Senhora Aparecida e graças às pessoas, porque tem o sangue de algumas pessoas correndo na minha veia. Uma pessoa pode doar até 450 ml. Jonathan recebeu 2 litros. Quando eu precisei, foram 212 pessoas que doaram em meu nome, minha família, meus amigos, muitas pessoas do grupo de oração, muitas pessoas que ajudaram realmente. Aí quando eu tive acesso ao número de pessoas, eu fiquei bastante feliz por isso, porque não ajudou somente a mim, né? Cada ml doada passa por um rigoroso processo de análise. No serviço de hematologia e hemoterapia no interior de São Paulo, a falta de sangue tem sido motivo de preocupação. 2 tipos sanguíneos em específico nos chamam a atenção, que é o O positivo e o O negativo, que estão apenas hoje com 50% daquilo que seria o ideal. E a cada doação, a gente fraciona essa bolsa em 3 componentes distintos, porque cada paciente precisa receber um componente de acordo com a sua doença. Os bombeiros resgatam vítimas, a polícia garante a segurança, os doadores salvam vidas. Mas a maior dificuldade dessas instituições que recolhem as doações de sangue está envolvida com a frequência. Por exemplo, se os homens quisessem, poderiam doar até 4 vezes ao ano, com intervalo de 60 dias. Já as mulheres, até 3 vezes. No Brasil, somente 1,4% da população doa sangue. E isso, na verdade, é uma estimativa do próprio Ministério da Saúde. Então, eu acho que hoje o desafio é levar à população a importância desse gesto tão nobre. Deus é amor e o homem, sua imagem e semelhança. Na camisa de Lucas, São Miguel Arcanjo divide espaço com o selo de primeira doação. Faz bem, né, pra gente fazer essa doação para quem está precisando, né? E já tem um tempo que eu tô querendo vir, né? E hoje eu tive a oportunidade de estar aqui, né? Aos 18 anos, Osana chegou aqui pela primeira vez. Desde então, já foram 20 doações. Isso significa 9 litros de sangue e muita gente salva. Eu tô aqui doando, mas eu tô orando, porque eu sei que pessoas vão receber meu sangue por algum motivo. Então eu fico aqui em oração, intercedendo para essas pessoas que vão receber. E a coisa mais linda é uma atitude de amor, né? Eu tô doando vida para quem precisa. Uma coleção com textos inéditos de Irmã Dulce dos Pobres foi lançada hoje em Aracaju. O conteúdo faz parte da 2ª edição do livro Cartas de Santa Dulce. O lançamento aconteceu em uma livraria da capital sergipana. Reuniu devotos e admiradores da Santa dos Pobres. O evento contou com a participação da sobrinha de Santa Dulce e atual superintendente das obras sociais, Irmã Dulce. São cartas para amigos, família, benfeitores, religiosos da congregação que ela fundou. A gente vai ver também o lado humano de Santa Dulce. Pessoa alegre, que tinha um bom humor fantástico, que também sentia medo, sentia saudade. Antes de tudo, são fontes históricas, mas também são fontes teológicas, fontes que nos ensinam o segmento do Evangelho a partir da experiência da Santa Dulce dos Pobres, da experiência da Santa Dulce naquele período da Irmã Dulce, nas obras sociais, junto com o povo, com os mais pobres, com os médicos, com as religiosas e os religiosos. É uma experiência de vida colocada no papel. O livro reúne cerca de 59 correspondências redigidas entre 1930 e 1988. Toda a renda obtida com a venda da obra será revertida para a manutenção das obras sociais Irmã Dulce, a exemplo do Complexo de Saúde, que atende gratuitamente mais de 3 milhões de pessoas por ano. Trabalho na assistência à saúde, na educação, na área social, então é uma leitura que também vai contribuir para a continuidade do seu legado. Esta aposentada fez questão de participar e garantir um exemplar. Recebeu a cura de um câncer de intestino diagnosticado em 2019. Atribui a graça alcançada à intercessão de Santa Dulce dos Pobres. Justamente foi na época que ela virou santa. Então toda a missa de cura,
Todo local que eu ia diziam, irmã Dulce vai lhe curar, irmã Dulce vai lhe curar. Hoje eu estou com 4 anos e 8 meses e os exames são todos ótimos, graças a Deus, não tem doença, não tenho câncer, mas nos exames eu só tenho que agradecer a Deus, em primeiro lugar, a irmã Dulce, ao meu médico. O Papa Francisco, que está em Singapura, sustenta que um cristão deve amar a toda a gente sem esperar reciprocidade e sem interesse, incluindo quem lhe tenha feito mal. Afirmou que o amor cristão abençoa aqueles que amaldiçoam. É um amor tão ousado que parece quase impossível, mas é a única coisa que restará de nós. Estamos com 41% na campanha de setembro. Acesse clube.cançãonova.com e faça a sua doação. Ou doe pelo Pix com a chave pix.doação@cançãonova.com. Obrigada por sua fidelidade. Há um mês da solenidade de Nossa Senhora Aparecida, peregrinos de todo o país iniciam uma jornada com muitos passos rumo ao Santuário Nacional. Movimento da Fé, esforço para agradecer, histórias de amor à Virgem Maria e graças alcançadas que transformaram a vida de cada romeiro. No andar, nas contas do terço. Na troca de olhares com Nossa Senhora, gestos de quem peregrina no Santuário Nacional. E no meio de tanta gente, histórias de fé andam de mãos dadas com a emoção. Meu marido tem câncer e a gente todo ano prometi para ela que se ele tivesse assim, desse estado firme, nós viríamos aqui todos os anos agradecer a ela por essa graça. Há um mês para a Festa da Padroeira do Brasil e este é um dos locais mais visitados pelos devotos. No nicho com a imagem original de Nossa Senhora Aparecida, a movimentação é constante. Fiéis estão aqui para cumprir com suas promessas e pedir a intercessão da Mãe Aparecida. Agradecimento pela vida, agradecimento pela proteção, agradecimento por todo o amor que ela tem derramado por todos nós. No meio desta jornada, é possível recordar o quanto vale a pena ser peregrino por intercessão de Nossa Senhora. A peregrinação lembra que nós somos sempre caminheiros, né? E essa peregrinação terrena, ela lembra a caminhada do cristão que está sempre a caminho do céu para encontrar a Deus, a Virgem Maria, os santos e viver eternamente com Deus. Este ano, durante a novena, um novo monumento vai ser inaugurado. Um quadro de Nossa Senhora de Guadalupe, porque ela é a padroeira da América Latina. Este ano a temática da novena é preparar a igreja para viver bem o jubileu do ano que vem. Com o tema da novena deste ano, Maria, ensinai-nos a caminhar como peregrinos da esperança. Está em sintonia com o ano jubilar. Ninguém vai à mãe e volta para casa de mãos vazias. Todos recebem proteção e auxílio. As bênçãos são derramadas para todo filho que acredita que por meio de Maria podemos chegar a Jesus. E assim encerramos a edição de hoje do Canção Nova Notícias. Reveja as reportagens no portal noticias.cançãonova.com. Assista a seguir a transmissão da Santa Missa direto de Brasília. Às 9 tem Escola da Fé e às 10, Além da Notícia com Ronaldo da Silva. Boa noite, paz para você. Você fica agora com imagens do Santuário Santa Terezinha em Taubaté. Boa noite e paz para você.